noite, telespectadores do Egol, tanto pela TV quanto pela internet. Muito obrigado, já antecipadamente agradeço pela audiência. Hoje nós vamos falar muito dos 5 times cearenses que entraram em campo nesse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Só o Fortaleza venceu outro cearense, o Guarani de Sobral. O Guarani de Juazeiro empatou, não foi um resultado ruim, mas o time vai precisar fazer mais pontos aí para se garantir na Série D. O Icasa empatou, também não foi um resultado ruim, mas continua na zona de rebaixamento. O Ceará perdeu do Santos no Pacaembu por 1-0 e nós vamos falar muito desses jogos e dos desempenhos dos cearenses aí no Campeonato Brasileiro. Você pode participar do programa pelo e-mail, tradicional e-mail já, egol@tvopovo.com.br, o telefone 3366-3770, o Alexandre está lá para te atender, como sempre, gentil. Blog Gol do Portal Povo, você pode participar, ou pelo Twitter, @fgraziani. Na medida do possível, a gente vai dando vazão a todos os telespectadores que participam e fazem o Egol conosco. Muito boa noite, Marcelo de Mendonça. Voltando ao Egol, depois de 6 meses, né, de férias? Que é isso? Não, 1 mês, né? Um mês, passou rápido. Viu? 1 mês de férias. Seu destaque inicial, meu caro Marcelo, é sempre um prazer tê-lo de volta aqui. É muito bom, fala a mesma coisa. Bom estar de volta para a companhia do Bruno Balacó, de você, do ouvinte de casa e telespectador que acompanha o Gol todo domingo. Olha, muita coisa aconteceu nesse mês que eu fiquei ausente aí, viu? Demissões, contratações, né? Instabilidade tanto de Fortaleza quanto de Ceará. O Ceará engatou um bom momento no começo do mês de julho, depois vem aí de 3 derrotas seguidas, sendo que sofreu 8 gols e não marcou nenhum. Ou seja, continua aquela irregularidade do Ceará. Muito embora não acho que seja para se desesperar, porque não há motivo para isso. O Ceará, até comentava hoje à tarde, o Ceará é um time de qualidade. Agora falta um cabeça pensante nesse time, que consiga fazer o jogo fluir. Porque eu vejo bons jogadores no Ceará, mas você vê que quando tem a bola sob domínio, ele não sabe o que fazer. E hoje contra o Santos aconteceu isso. O Santos foi um time preguiçoso, marcou o gol e depois que marcou não quis mais saber de nada. E o Ceará teve chances de empatar, poderia ter jogado com mais vontade, mais empenho, com mais qualidade, um pouco mais de inteligência que teria empatado o jogo. Mas infelizmente não foi o que aconteceu, acabou sofrendo a 3ª derrota seguida. Em relação ao Fortaleza, eu só vou descartar aqui o jogo contra o América de Natal, que eu vi, que para mim me lembrou os jogos que eu jogava em São Paulo, o Rachão. Mas, então esse jogo eu descarto. Mas contra o CRB eu não achei que o time jogou mal, lá em Maceió, e também contra o Guarani no sábado, não acho que jogou mal também. Então, acabou sendo um bom resultado para o Fortaleza, também pelo resultado do América, que venceu, né, o CRB, e com isso coloca de novo o time na briga para conseguir essa vaga para outra fase. Então, o Fortaleza está bem equilibrado e o Ceará, eu tenho certeza que vai deixar para trás dessa fase ruim e vai voltar a vencer no campeonato. A rodada foi muito boa para o Fortaleza, o América ajudou ao vencer o CRB, é o que todo mundo tinha falado desde o fim de semana passado, até o próprio presidente do Fortaleza, Osmar Baquete. Bom, agora vamos torcer para o América, disparar e fazer os outros times perderem pontos. Virou tanto, a gente vai falar muito do Fortaleza no segundo bloco, virou tanto a situação do Fortaleza que se vencer o Campinense ele assume a 2ª colocação do grupo. Né? As coisas já voltam ao normal, né? Mas precisa vencer o Campinense, né? Bruno Balacó, hoje conosco aqui. Aliás, a bancada hoje do Egol somos nós três. E meu caro Emanuel Macedo está lá no Jornal Povo e todos os nossos outros companheiros também tiveram muitos compromissos profissionais, não puderam nos atender aqui e comparecer, mas 3 é bom porque dá mais tempo para falar, não é isso? Podem falar à vontade. Portanto, pode esticar no seu boa noite, meu caro Bruno Balacó. Que é isso. Boa noite, Graziani, boa noite, Marcelo, boa noite, pessoal de casa que também acompanha o programa aí pela internet. Fazer o primeiro destaque do Fortaleza aqui, atentar para um fato curioso. Que há 3 semanas atrás, né, a gente viu um fato curioso do futebol cearense, que era, pela primeira vez na história, 5 clubes cearenses jogar pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. Né? E naquela ocasião foram 4 vitórias de times cearenses e 1 derrota. E quem perdeu na ocasião foi o Fortaleza, o único a perder. E 3 semanas depois acontece quase o contrário, né? O único time cearense a vencer no final de semana foi o Fortaleza, né? Nos outros casos aí, Icasa e Guarani de Juazeiro empataram e o Ceará e o Guarani de Sobral perderam. Agora eu queria fazer o destaque mesmo para o Ceará, para chamar a atenção de uma coisa que realmente vem assim, preocupando muito a torcida e eu acredito que vem preocupando também a comissão técnica, que é a questão das finalizações. É um problema que o time tem enfrentado de forma assim, muito acentuada. Porque o que eu percebo, assim, tá faltando um pouco de tranquilidade. Eu acho que
vale a diretoria do Ceará, principalmente a comissão técnica, aceitar um toque aqui de que o time precisa melhorar nas finalizações, realmente treinar um pouco mais. Está faltando um pouco de tranquilidade para essa bola entrar. Já são 3 jogos sem o time marcar, né? O time tomou 8 gols, não marcou nenhum. Mas o que me chama mais a atenção é um fato curioso de que o time nesses 3 jogos tentou, teve muitas oportunidades e não marcou. Sobretudo no jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, contra o Avaí, que perdeu por 3-0, mas que teve muitas oportunidades, o Oswaldo perdeu muitos gols e o time não conseguiu marcar. E nesse final de semana também não faltou oportunidade. O Ceará deu 13 finalizações na partida. E só 2 na direção do gol, 2 finalizações certas. Então isso é uma coisa realmente preocupante, né? E a gente sabe que no caso não dá para também só crucificar o Oswaldo, já que é o jogador que tem tido mais oportunidades nos últimos jogos e não tem marcado. A bola também chegou muito pouco para o centroavante, jogadores de área, no caso do Nicásio, o Washington e o Roger, que estreou hoje, mas também a gente não pode nem sequer fazer uma avaliação mais complexa do jogador, que também não teve a chance de marcar, exceto aquele lance polêmico ali, que ele teria feito o gol legal ou não, e acabou sendo anulado pela arbitragem. Então, fica o alerta para o Ceará, para a comissão técnica, de que realmente melhorem as finalizações, porque o time precisa. Já são 3 jogos sem marcar, o time tem tentado e não tem conseguido esses gols que fazem muito a diferença, né? O Ceará são 3 derrotas seguidas, é sempre bom lembrar. E nessas 3 derrotas foram 8 gols tomados e nenhum feito, né? Isso. Ele tem uma sequência complicada. Continua essa sequência de jogos duríssimos, né? Porque ele enfrenta o Corinthians fora de casa, tem o São Paulo agora no meio de semana pela Sul-Americana, né? No Campeonato Brasileiro, mas na sequência faltam 4 jogos para o Ceará encerrar. Corinthians em fora casa. Não, Corinthians fora de casa. O depois... Grêmio em casa, Isso. o Cruzeiro fora de casa e o Bahia em casa. Exatamente. O Bahia que hoje venceu e empatou com o Ceará em pontos. Eles estão abraçados na tabela, né? Está atrás da zona de rebaixamento. E, curioso, o Bahia começou bem o campeonato, até abriu bastante do Ceará. Aí o Bahia passou por um momento ruim, o Ceará ultrapassou e muito. Aí agora o Ceará perdeu pontos, né? Perdeu 9 pontos seguidos, o Bahia agora encostou. O Bahia começou esticando, depois o Ceará ultrapassou e agora eles estão juntos novamente. Desses 9 pontos perdidos, é aquela conta que a gente faz todo ano, né? Perder para o Santos não é nenhuma aberração. Até não tem que se criticar tanto o time assim, mas não poderia ter perdido para o Avaí em casa. Porque o Avaí é aquele time que também vai estar na situação do Ceará, né? Brigando ali para ficar no meio da tabela, para escapar de um rebaixamento. Então perder para o Avaí, o prejuízo é muito grande. Porque ali de fato é um jogo que valia 6 pontos. Isso, então, inclusive esse é o pensamento da diretoria do Ceará, né? E outra coisa para destacar dessas 3 derrotas foram a forma como elas aconteceram. No jogo de hoje, de domingo agora contra o Santos, não. Placar 1-0 até de certa forma normal. Mas perder de 4-0 para o Fluminense, de 3 no Avaí, independente se o jogo é até mesmo lá, mesmo em Santa Catarina, na ressacada, é estranho. Alguma coisa, o time falhou e muito nesses dois jogos agora e também nesse jogo de domingo. É isso. Vamos, antes de ver os melhores momentos de Santos 1, Ceará 0, vamos ver os resultados da 15ª rodada da Série A. Palmeiras e Grêmio empataram 0-0 no sábado. O Flamengo com gol no finalzinho, aos 44, do Jael o Cruel. Fez 1-0 no Curitiba, mais um passe do Ronaldinho Gaúcho. Valioso, né? Valiosíssimo. Valiosíssimo. Atlético Mineiro 1, Figueirense 2. Esse resultado culminou com a demissão do Dorival Júnior nesta tarde. Já era esperado, né? Isso. O Dorival, então, foi demitido. O Cuca é o mais especulado para assumir aí o Atlético Mineiro e, no caso, o Dorival especula-se também que vá para o Internacional de Porto Alegre. Reciclagem é uma coisa impressionante. Não aparece um novo. Né? Assim como o futebol cearense também, assim, as novas contratações sempre são jogadores que já passaram por aqui, né? Hoje o Santos venceu o Ceará por 1-0, Internacional 3-2 no Cruzeiro, Atlético Paranaense 1, Corinthians também 1, América fez 3-0 no Fluminense, Botafogo fez 4-0 no Vasco, o Avaí perdeu de São Paulo 2-1, eu acho que foi ao lado do Figueirense, só São Paulo e Figueirense venceram fora de casa, né? É isso aí, só São Paulo e Figueirense venceram fora de casa. E o Bahia fez 2-1 no Atlético Goianiense. Agora, só para não passar, a grande surpresa da rodada foi essa vitória do América Mineiro, que ainda é o lanterna, vencer 3-0 o Fluminense. Né? Exatamente. Será que foi culpa, Oliveira, né? foi culpa da Caipe Saquê? Bebida que é essa, que eu nem sabia da existência dela. O Fred também pode ter interferido aí. Pois é. Não, eu falei da Caipe Saquê porque era a bebida que o Fred está ingerindo quando foi abordado pelos torcedores do Fluminense. Nem sabia que existia. Flamengo 33, mas tem um jogo a menos ainda. O Corinthians joga quarta-feira contra o Santos. Se o Corinthians empatar, retoma a liderança porque tem mais vitórias. Mais vitórias, tem 10 contra 9. E pelo que o Santos jogou hoje, acho que o Corinthians é favorito, inclusive.
Porque o Santos não foi bem hoje. Não terá Ganso e Neymar no jogo de quarta-feira. O jogo vai ser na Vila Belmiro, né? Vai ser na Vila Belmiro, 9h50, é o jogo da TV. São Paulo 31, Vasco 27, Palmeiras 27, Botafogo 25, Internacional 22, Figueirense 22, Fluminense 21, Curitiba 18. Agora aparece o Cruzeiro, Ceará e o Bahia também com 18, quer dizer, muito embolado ali. Atlético Mineiro e Grêmio bem perto da zona de rebaixamento. O Santos tem 14, eu não considero o Santos nessa posição porque ele tem 3 jogos a menos. E não dá pra gente fazer uma análise de que o Santos está na 16ª colocação. Não dá mesmo, Né? Agora, Grazinho, um detalhe interessante para o Ceará, que o Ceará ficou meio que no lucro nessa rodada, né? Que ele manteve a distância de 5 pontos, mesmo com a derrota, a distância do Ceará para o primeiro da zona de rebaixamento continua de 5 pontos e também manteve o 12º lugar que tinha antes da rodada, né? É verdade, acabou sendo bom. Isso. E Atlético Goianiense perdeu do Bahia, Avaí, Atlético Paranaense e América Mineiro. Agora, o que houve nessa rodada foi que com a vitória do América Mineiro, aumentou um pouquinho o equilíbrio ali na zona de rebaixamento. Ou seja, o América, mais uma vitória, ele pode sair. Devemos ter mudanças na próxima rodada. Num determinado momento, o Atlético Paranaense vencia o Corinthians, mas sofreu empate. O Avaí vencia o São Paulo, sofreu a virada, e o Atlético Goianiense empatava. Esses times, se tivessem conseguido os resultados melhores, teriam encostado mais ainda no bloco intermediário. Isso. Mas acabou sendo bom, esses resultados para o Ceará acabaram sendo bons. O Atlético Goianiense também, que tinha a chance também de vencer o jogo, tomou uma virada aí também, segurou ali na ponta ali da primeiro time hoje dentro da zona de rebaixamento. Vamos ver aqui eu já soltei várias perguntas aqui no Twitter para o pessoal do Ceará, torcedores do Ceará, torcedores do Fortaleza também podem responder, até porque no bloco do Fortaleza a gente também vai perguntar e os torcedores do Ceará podem responder à vontade. Com respeito, é possível todos darem opinião sobre tudo. É um absurdo quando alguém acha que o cara torce para o Ceará não pode falar do Fortaleza, e o contrário, o cara torce para o Fortaleza não pode falar do Ceará. Um negócio sem nexo, né? O Ceará perdeu a 3ª partida consecutiva, como a gente já falou, vamos ver os melhores momentos do jogo. Aí batida de falta do Elano, logo aos 9 minutos o Diego fez essa defesa. O Ceará que até os 25 minutos jogou melhor que o Santos. Uma chance interessante aí do Egídio. O Egídio deu uma peteleco, né, na bola. Aí o lance do gol, bela jogada do Elano. Elano com o Arouca. Visão de jogo com o Arouca. A essa altura, o Diogo já estava em campo, o Leandro Silva já não era mais o lateral direito, tinha sido substituído, o Arouca era o lateral direito. Porque o Santos entrou no jogo com 4-5-1, apenas o Borges no ataque, né? Com o Diogo ficou mais equilibrado o sistema de jogo. Aí o gol absurdo perdido pelo Ganso. E aí o gol polêmico, né? Eu digo polêmico porque assim, para mim houve um impedimento. Eu acabei de ver aqui o lance pela internet, mas é um lance realmente dos mais difíceis. É muito difícil de marcar. Muito difícil. Agora sim, a gente já deu a nossa opinião. Eu dei a minha opinião no momento na internet, disse que ele estava impedido, mas por muito pouco. Mas assim, é um lance que não dá pra você cravar. Só mesmo com aquela câmera mesmo ali pra... mas foi muito bem a arbitragem em anular o gol. Aquela linha de impedimento é que pode realmente, de fato, provar que estava ou não estava, né? E essas finalizações... Não, o Felipe Azevedo ele deu 2 chutes para a bandeirinha de escanteio. Como eu comentei aqui no jogo, né, só no início do programa, é bom reforçar, foram 13 finalizações do Ceará, sendo só duas na direção do gol. Né? Então, essa é uma delas, por exemplo. A gente pode analisar a partida de vários pontos de vista. Acho que foi uma partida que o Ceará, por exemplo, jogou melhor do que nos empates contra o Figueirense e contra o Flamengo, por exemplo. Não foi um jogo ruim do Ceará. Né? Ao mesmo tempo, a gente vê que se no 4-0 contra o Fluminense, as falhas individuais defensivas destruíram o esquema tático, hoje as falhas defensivas não comprometeram o Ceará. Até porque acho que houve muito mérito do ataque do Santos no gol. Mas o que aconteceu foi que o time esbarrou na incompetência para finalizar e para o último passe. Porque finalizações foram 14 do Santos, 13 do Ceará. Foi bem parelho. Posse de bola foi 45-55. Ou seja, até um número normal, o Ceará geralmente tem bem menos posse de bola quando joga fora de casa. Contra o Figueirense foi 30 e poucos %, por exemplo. Mas hoje foi bem equilibrado. Hoje foi bem equilibrado. No segundo tempo o Ceará avançou, tinha presença ofensiva, mas qualidade de finalização e criação de jogada, muito pouca. Né? Isso. Pois o que chama também a atenção desses lances que a gente viu é que eu, no caso, falando agora das observações do Ceará durante a partida, que eu percebi que o lado direito ali do Ceará, defendido ali pelo Egídio, que jogou na partida, ficou um pouco vulnerável, porque foi para ali que o Santos conseguiu construir as melhores jogadas no primeiro tempo, né? Inclusive o gol. O gol surge naquele setor ali do Egídio, em que essa tabela de troca muito interessante do Arouca tocando e passando com o passe do Elano. Então, fica um pouco vulnerável. Agora, no lance do gol, eu creio ali que talvez o Fabrício, um pouco mais atento ali no lance, poderia ter interceptado aquela bola
que o Borges finalizou. Assim como o Anderson Luiz poderia ter feito a falta, não, mas ele poderia ter dado um carrinho na bola e tirado aquela bola que o Arouca finalizou. Acho que faltou uma marcação mais... poderia ter sido um pouco mais firme mais ali na bola, mas... nos jogadores do Santos. Você vê, o ataque do Santos é muito rápido, né? Sim, o Arouca se movimenta muito. O time que tem uma troca de passe muito bacana. E você vê que o jogador do Santos não conseguiu acompanhar essa velocidade toda. O Santos chegou com bastante força no ataque, por várias vezes. E poderia ter marcado mais gols, né? Deixa eu dar vazão aqui pro pessoal do Twitter. O DJ Rogério, o Ceará não tem um líder, não tem ninguém de entusiasmo no campo. Geraldo começa a fazer falta. A minha opinião é essa, que falta um jogador que pegue a bola, que organize o time dentro de campo, porque o Geraldo tinha esse papel, né? E hoje você procura um jogador no time do Ceará, não tem. Mas o Geraldo não estava jogando já, né, Marcelo? Ele não estava nem jogando bem. Não, eu não digo que tinha que ser o Geraldo lá, mas uma pessoa com a posição que tinha o Geraldo dentro do time, né? Que conversava, chamava a responsabilidade para você e organizava o time em campo, né? A função é essa que tinha a competência de ser feita hoje pelo Thiago Humberto, mas foi uma figura totalmente apagada a partida inteira. Inclusive, o Henrique entrou no segundo tempo no lugar dele, também não melhorou muita coisa, muito omisso, né? Tropeçou, não conseguiu criar jogadas para o ataque. O Paulo Martins, ele faz a seguinte indagação. Ele diz: o Ceará jogou mal, gostaria de saber por que o Nicásio não foi nem no banco. O Nicásio não ficou nem no banco? Não, estava no banco. Ficou. Tava o Nicásio, o único jogador que foi viajou para São Paulo, que não jogou, foi o Diguinho. Estava no banco 3 atacantes, o Felipe Azevedo e o Washington e o Nicásio. Entraram os dois e ficou o Nicásio sobrando. O que aconteceu, e talvez até pela conjuntura do jogo, foi uma coisa estranha. O Nicásio foi titular na partida passada contra o Avaí e passa a ser terceira opção de ataque. Isso. Umas coisas há uma confusão clara aí, há uma dúvida evidente aí na comissão técnica do Mancini para saber quem é o titular. Agora, Roger, Washington ou Nicásio? O Washington foi assim também, né? O Washington era titular absoluto, aí passou a ser banco, né? E o que é curioso é que isso tem acontecido muitas vezes no Ceará. Eu lembro de 4 casos assim de lembrança mesmo. O Eusébio já passou de titular a não relacionado. O Erivelton a mesma coisa, hoje nos últimos jogos não tem sido relacionado. Tem do caso do Diego Macedo, que nem está mais no Ceará, e o Murilo também, que já chegaram a ser titulares no jogo seguinte, nem relacionados estavam. O Klinger 97, eu acho melhor o Roger e o Nicásio e o Oswaldo recuar. Tem muita gente, eu até fiz a sugestão aqui, tem muita gente já tinha me falado que gostaria de ver o Oswaldo, já que o Ceará, meio campo ofensivo, está complicado, deixa o Oswaldo lá criando e coloca 2 atacantes lá na frente. Mais longe da grande área, né? O Oswaldo é um problema sério, porque só ele cria jogadas no Ceará e ele desperdiça. Isso. É difícil você cobrar alguma coisa dele. Porque ele cria e finaliza, né? Aí não... Mas porque hoje, por exemplo, se não fosse ele, quem ia criar jogadas do Ceará? Porque o Roger, como eu falei, não dá pra fazer uma avaliação completa do jogador. Teve aquele lance lá do gol anulado, né? Que ele apareceu no lance. Mas ele é bom finalizador, mas ele não vai sair da área, ele não vai driblar 6. Ele não vai sair para dando. Ele não vai ganhar na velocidade de ninguém. Porque o jogo dele é esse. Ele é jogador de área. Jogador de área. O jogo dele é esse. Em relação ao gol, a gente vai voltar muito sobre esse tema no terceiro bloco. Vamos falar muito do Ceará no terceiro bloco. Primeiro bloco Ceará, segundo bloco Fortaleza, terceiro bloco os dois e quarto bloco os dois, mais Icasa e mais os Guaranis. O que fica muito claro é em relação ao Roger, não ficou, assim, para mim foi impedimento, mas muita gente aqui está achando que não foi. Mas era um lance difícil, que é complicado você condenar o Bandeira. Assim, quis prejudicar. Se foi por muito pouco. Se a câmera tiver uma câmera que realmente possa fazer aquele impedimento dos centímetros, vai ver que foi uma diferença muito pequena. E não foi que o gol foi anulado, é bom deixar claro. O Bandeira levantou antes da bola ir para o gol. Não foi que ele esperou a bola entrar para levantar, né? Ele anulou o lance. Exatamente. Vamos fazer agora um primeiro intervalo. Na volta, Fortaleza, até já.